Graça e paz, irmãos. Irmãos, a gente fica aqui com Apocalipse 20. Pode abrir a sua Bíblia. Nós já passamos por duas partes de Apocalipse 20, né? E esse capítulo tem que ser bem detalhado mesmo, mas eu espero terminar ele hoje. Eu não posso estender mais não, por causa, né, do próximo currículo que eu estou preparando aí, para a gente não atrasar muito. Vai faltar o 21 e o 22. Né? Nós já vimos do versículo 1 ao versículo 6, falando sobre o milênio. Né? Nós já vivemos o milênio, aquilo que a nossa igreja presbiteriana do Brasil chama de amilenismo. Nós já vimos sobre o versículo 7. Não, nós estamos agora no versículo 7 ao 10. Vai falar da derrota final de Satanás. Cadê o slide aí, os meninos? Ficou ninguém aí, não? Aí, ó, bota para nós, por favor. Isso. Vamos ler novamente essa parte aqui, do versículo 7 ao versículo 10. Diz o seguinte: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos por esse dia, te agradecemos pelo dia que o Senhor fez, nos alegramos nele. Pedimos ao Senhor que a tua palavra venha a entrar no nosso coração, fazer morada, a gente venha sair daqui mais cheio dela, mais entendido dela, para a honra e glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, irmãos. Nós começamos na última vez, né, a tratar um pouquinho desses versículos 7 a 10, que eu dividi essa parte aqui em 3 blocos aqui, ó, para falar sobre o final do milênio, para falar sobre a questão do Gog e Magog, e para falar sobre a queda do último inimigo de Cristo, que é o dragão, né? A gente vê pelo texto aqui, que quando se completarem os 1000 anos, que nós já falamos que nós já estamos vivendo esses 1000 anos, né, Satanás será solto da sua prisão. É isso que diz aqui o texto no versículo 7. Né? Terminou o milênio, terminou a nossa era, terminou a era da igreja, né, terminou o período das 2 testemunhas. Nós já sabemos que nós estamos, né, na primeira metade da última semana. E essa primeira metade da última semana, ela é exclusivamente para a pregação do Evangelho. Né? Só que essa primeira metade da última semana, um dia ela vai acabar. Ela acabando, vai acabar o tempo da igreja. Nós não vamos mais pregar o Evangelho. Né? Satanás será solto no mesmo sentido que ele foi preso. Ele foi preso, como diz aqui o versículo, vamos ver aqui. Versículo 3. Para que ele não mais enganasse as nações. Agora ele será solto, com poder total para poder enganar as nações. Ele tem autorização para poder enganar as nações, impedir as nações de ir a Cristo, impedir as pessoas de se converterem. Na primeira metade da última semana, Satanás ele não tem esse poder. Por isso que é o avanço da igreja. Por isso que é o avanço da pregação do Evangelho. Por isso que a gente tem que fazer a nossa parte nessa primeira metade da última semana de pregar o Evangelho, né, de levar pessoas a Cristo, porque um dia isso vai acabar. Depois que passar a primeira metade da última semana, esse tempo que nós estamos vivendo, Satanás vai ser solto. E a Bíblia diz que ele vai ser solto por um pouco de tempo. O que significa isso? Ele vai ser solto na última metade da última semana. Um pouco de tempo. E o que é que nós temos na última metade da última semana? Está aí na tela aí, ó. A grande tribulação. Né? Essa história de que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação, diante da Bíblia, ela não existe.
A igreja ela vai passar pela grande tribulação. Nós já estamos vivendo o milênio, né, quando esse período se findar, tribulação, grande tribulação. É nesse tempo que acontece o quê? Quem é que chega, né, na história? Né? O anticristo. Ele vai se levantar, ele vai aparecer, ele vai se manifestar. Né? Será um tempo, né, nós já vivemos um tempo de apostasia. Né? A apostasia ela já existe, a apostasia ela já é real. Né? E engana-se, né? A apostasia é a negação da fé, né? Engana-se que eu tenho que negar a minha fé diante de pessoas, negar a minha fé diante de homens, para poder não ser, ser um apóstata, né? Não. Né? A gente nega a nossa fé várias vezes, de várias formas. Deixando de fazer aquilo que o Senhor nos orienta, deixando de seguir os mandamentos de Deus, né? Deixando de obedecer a palavra de Deus. Aqui, nesse período, a apostasia, ela vai só aumentar. Vai ser uma apostasia jamais vista. Vai ser uma negação de fé jamais vista. Por quê? É um tempo de perseguição que a igreja vai sofrer. A igreja, ela vai ser perseguida muito mais do que ela já é. Vamos abrir lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vai dizer assim lá: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a quê? A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo já está mencionando esse período aqui em 2 Tessalonicenses. Por quê? Qual que era a dúvida do povo? Alguns ali, eles estavam com dúvida se Jesus tinha voltado ou não. Me lembro que foi o Rubens que deu essa lição aqui, não foi na terça-feira, 2 Tessalonicenses? Né? Eu lembro muito bem ele falando isso. O povo tinha dúvida se Jesus tinha voltado ou não. Né? Aí Paulo ele vem corrigir essa dúvida. Não, ele não voltou ainda. Para que ele volte, é preciso acontecer algumas coisas. Ele vai dar sinais claros para nós, né? Sinais que estão lá, já começam lá no Evangelho de Mateus, os sinais. Então ele vai dar claros sinais. Jesus não voltou ainda, como estão ensinando por aí os falsos mestres, os falsos profetas. Para que Jesus volte, alguns sinais serão dados, né? Por exemplo, Jesus não vem antes do dragão ser solto. Jesus não vem antes do término do milênio. Precisa aparecer aqui o homem da iniquidade. Precisa aparecer o anticristo para que essas coisas se completem. E essas coisas, elas podem demorar muito mais tempo ou pode acontecer no instalar de dedos, né? Deus não é o Thanos, mas ele pode fazer no instalar de dedos, porque ele tem todo o poder para fazer isso. E lembre-se que o tempo dele não é o mesmo tempo que o nosso. Exatamente, né? Então ele vai ser solto, o dragão vai ser solto no fim do milênio. E aí ele vai sair a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, como voltando lá para Apocalipse 20, o texto diz. Nos 4 cantos da terra, aí vai dar início à grande tribulação. Né? Mas o que significa isso? O que é seduzir e enganar as nações nos 4 cantos da terra? Né? Vamos ver. É o início da grande apostasia. É um engano global dos homens, das nações. Quando se vai dar isso? No fim do milênio. Jesus já tinha descrito esse período para nós. Né? Alguém abre para nós aí, Mateus, capítulo 24, versículos 10 a 14, e um outro irmão abre Lucas 17, 26 a 30.
São duas características. Mateus fala o que lá? O amor de muitos se esfriará. Tem acontecido ou não tem acontecido? E o amor de quem que vai se esfriar? Tem acontecido ou não tem acontecido? Vai dizer que o amor da igreja em geral, né? Não, vamos trazer para nós. Vai dizer que o nosso amor está cada dia mais bombando, está cada dia maior, o nosso amor por Cristo, tá? Trazendo para a nossa realidade. Trazendo para a realidade do mundo de Lucas 17, né? Essas coisas aqui estão acontecendo? Como é que o povo está diante das coisas de Deus? Se a gente vê crentes, né, vivendo essa realidade aqui, imagine não crentes, né? É o tempo que nós estamos vivendo. Como é que está o nosso mundo? Nosso mundo, ele está indiferente às coisas santas. O nosso mundo é o mundo dos prazeres. É um mundo apóstata, morto, incrédulo, pagão. Por isso que é usado o termo de Sodoma e Gomorra, né? Que lá vem a depravação moral, né, através da palavra sodomia, perversão sexual, naufrágio da moralidade, que era aquilo que estava em alta, né, lá em Sodoma e Gomorra. Assim será no dia em que o filho da iniquidade se manifestar. Não é um tempo de paz, de prosperidade, né, como os pós-milenistas pensam, né? O evangelho será pregado, vai haver uma cristianização mundial, né? O mundo todo aos pés de Jesus, paz, prosperidade, todo mundo rico, e aí então Jesus vai voltar. Não. Olha para o nosso tempo, como é que está o nosso tempo. Cada vez mais depravado, cada vez mais pervertido, cada vez mais imoral. Vai se estendendo, né? O Sodoma e Gomorra é um símbolo, né? Para poder exemplificar para nós, né? Nós vimos na primeiro bloco aqui, né? Satanás, ele tenta, seduz e engana. É isso que está acontecendo no nosso mundo, em todas as coisas. Nós somos tentados, é só você entrar na internet. Nós somos tentados, né, a várias coisas. É joguinho para lá, joguinho para cá, aposta para lá, né, entre outras coisas. Nós somos seduzidos, nós somos enganados. Só dentro da internet, né? Fora o nosso mundo acontece a mesma coisa. Ó, e agora, e essa questão do anticristo, quem é esse? Eu vi um vídeo esses dias, até comentei com o presbítero Valdo, que há uma teoria da conspiração de que o anticristo é o genro do Trump, né? Ele tem uma carinha mesmo de genro do Trump, né? E aí Elon Musk é aquele que está preparando, é o João Batista, né? Ele está preparando o caminho para que esse genro do Trump ele se revele como o anticristo, né? Quem é o anticristo? O anticristo é aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse é o anticristo. Não tem marca, né? Nós já falamos da marca da última vez aqui. Não tem marca na mão direita, na testa, não existe esse negócio. O anticristo é alguém que vai se levantar com esse poder. Para João, era Nero, o anticristo, por causa de Roma. Estava se levantando contra o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus, exigindo adoração. A teologia reformada, né, na época dos reformadores, já mudou esse conceito, né? Mudou-se para a figura do Papa, que exige adoração, né, que se levanta contra tudo que se chama Deus. A gente vê aí algumas palavras do Papa, né, que estão indo contrário à palavra de Deus. E segundo aí os conspiradores, né, não é este Papa não, é o próximo Papa, né, que eu não sei quando é que vai ser lá a eleição para o próximo Papa, que vai ser o anticristo. Oi? É só quando morre? Não sei também não.
Ah, então é só desse jeito, né? Entendi. Alguma coisa pode deter o anticristo? Alguma coisa pode deter esse dragão? Vocês acham que pode? Jesus, olha só, tem algo que detém esse dragão, esse anticristo, a manifestação dele, né? Tem algo que ainda está aprisionando ele ali, detém a sua aparição, né? Algo que permite o avanço da igreja. O que é? Onde que nós estamos? Na cronologia de Apocalipse, na primeira metade da última semana, né? Que é o tempo de pregar o evangelho. Então, o que detém a manifestação desse anticristo? A pregação do evangelho. Vai deter para sempre? Não. Vai chegar uma hora que vai acabar, né? Por isso que nós temos que aproveitar este tempo. Mas isso significa que o poder do anticristo não opera no nosso mundo hoje? Ele está preso para o quê? Não mais enganar as nações. Então o poder dele, ele não foi tirado, ele foi limitado. Então ele ainda trabalha? Ainda trabalha. O ministério da iniquidade, né, eu usei essa palavra aí, o ministério, para lembrar lá, né, ele já opera. O anticristo ele ainda não apareceu como pessoa, mas o seu espírito, o seu doutrinamento, a sua ideologia, já opera onde? Nas instituições, nas organizações, cada vez mais forte, nos partidos políticos. Pega a nossa cultura. Gente, vocês acham que não, mas vou pegar, né? Eu não queria falar isso, não vou falar, né? 2003, quem entrou para o governo do nosso país? Né? 2003, nós estamos em 2025. De 2003 a 2025, né, as trevas lá, o partido lá, né, governou 16 anos, gente. Pega de 2003 eu tinha, nem sei, 14 ou 15 anos, eu acho, né? Pega como era o nosso mundo lá, e como foi feita uma doutrinação dentro das nossas mentes até chegar ao dia de hoje. Como que a cultura, ela foi mudando, foi se afeiçoando a quem estava na liderança do nosso país. Só para pegar a cultura. Pega a política, é um querendo pegar o outro. É um falando que o outro não presta, mas depois está lá do lado dele. Isso é o quê? Isso é o ministério da iniquidade. Isso é o espírito do anticristo reinando dentro do nosso mundo. Pega de 2003 até hoje, 2025. Como que a sodomia, né, que nós falamos aqui, ela aumentou numa proporção gigantesca. Isso é o quê? É Deus preparando o mundo para a volta de Cristo. Essas coisas não são ruins de acontecer, não. Elas são ruins porque a gente sofre, né? Quem tá vivendo sofre. Mas diante do decreto de Deus, é necessário que essas coisas aconteçam. Por quê? Agora a gente só aguarda que seja manifestado o homem da iniquidade, né? E aí ele sendo manifestado, ele vai afastar aquilo que detém ele, que é a pregação do evangelho. É por isso que nós estamos na primeira metade da última semana. Nós não podemos perder tempo, irmãos. A gente fica, né, com bobagem, né? Igreja isso, igreja aquilo, tal, né? A gente vê aí na internet, né? Quanto mais lei, né, mais degradação moral, né? Aqueles que estão lá na internet denunciando as pessoas são os primeiros a cair em pecados públicos, feios, que envergonham a obra de Cristo. Nós estamos lutando, né? A minha igreja é verdadeira, a minha igreja é de verdade. Estamos deixando de pregar o evangelho. Estamos deixando de fazer aquilo que detém o homem da iniquidade. Por conta de um capricho que nós estamos tendo. E nós, estou falando da maneira geral, irmãos. Nós estamos na primeira metade da última semana. É tempo de falar.
é tempo de avançar sobre as portas do inferno. É tempo de pregar e o Espírito Santo fazer a sua parte. Como ouvirão se não há quem pregue? Quem prega, né, como Hernandes Dias Lopes fala muito isso, né? Deus podia enviar anjos para poder pregar, né, que são seres caídos como nós. Mas não, ele escolheu homens para poder cumprir essa tarefa de pregar o Evangelho. O período que nós estamos vivendo é o período da igreja, é o período da pregação, das missões. É isso que está segurando o anticristo, é isso que está segurando o dragão. Nós não podemos perder tempo, nós temos que cumprir aquilo que nos foi dado, né? Porque quando for tirado o que detém, né, será de fato revelado quem é o anticristo. Quando acabar o tempo da pregação da palavra, vai ser revelado quem é o anticristo. Por isso que a gente tem que aproveitar, porque a gente não sabe quando que isso vai ser tirado de nós. Já tem sido tirado de um monte de gente. Ainda não de nós, mas vai chegar um dia que isso vai acontecer. Passou então esse período da pregação do Evangelho, né? Agora, qual vai ser o próximo período? É o período das trevas, o período do diabo, né? O tempo de conversão, tempo de salvação, terminou. Agora vai começar a acontecer aquelas coisas que estão lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, mesmo capítulo 2, que nós lemos aquela hora, só que agora no versículo 10, ó. E com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor de verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram créditos à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O tempo de salvação é hoje, irmãos, não há outro tempo. Todos os dias é tempo de salvação. Satanás, ele vai promover a mais terrível perseguição contra os cristãos. E ele fala aqui, isso através da batalha de Gog e Magog. Alguém tem noção de onde, né, já está ali, né, esqueci de tirar, posso nem perguntar para vocês, de onde ele tira esses termos? Ezequiel, capítulo 39, versículos 1 a 6, vamos abrir lá. Vou aproveitar para beber uma aguinha. Ó, tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e de Tubal, far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-eis subir do lado do norte e te trarei aos montes de Israel, tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as suas tropas, e os povos que estão contigo, e toda espécie de aves de rapina, e os animais do campo eu te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog, e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. A gente for pegar Ezequiel, sempre tem essa última palavra aqui, né? Saberão que eu sou o Senhor. Por que é usado aqui esses termos? É um ataque, né? Esse ataque de Gog e Magog era a grande opressão que o povo de Deus teve de suportar no Antigo Testamento. Lembre-se que Apocalipse é um livro simbólico. Gog e Magog aqui é um símbolo do ataque final das forças armadas contra a igreja. No fim dos tempos, o anticristo ele vai se manifestar. E ele vai reunir-se
com as potências do mundo inteiro. Para quê? Para combater a igreja. Gog e Magog era um exército muito numeroso. É por isso que João usa essa figura de Gog e Magog, porque vai ser um poderosíssimo exército que vai se levantar contra a igreja. Gog e Magog, eles podem ser identificados literalmente? Não podem. É um símbolo, lembra dos 4 cantos da terra? Gog e Magog vai vir dos 4 cantos da terra. Apocalipse 7 diz lá que tem 4 anjos segurando dos 4 cantos da terra. Segurando para que não venha um vento poderoso dos 4 cantos da terra, e tem um outro anjo dizendo, espera, espera, espera. Não soltem esses ventos enquanto aqueles que são selados com o Espírito se levantem. 4 cantos da terra. Dos 4 cantos da terra vai vir a perseguição sobre a igreja. João mostra o alvo desses ataques, no versículo 9. Qual que é o alvo desses ataques? Alguém tiver aí aberto aí, pode ir. Estou abrindo aqui ainda. O acampamento dos santos e a cidade querida. O que é que significa isso? Os dispensacionalistas, que é com aqueles que nós estamos falando, trazendo uma outra visão, eles entendem esse versículo de forma literal, porque eles interpretam Apocalipse de forma literal. Vai vir lá do norte, como diz Ezequiel, Quem está no norte? Lá de Jerusalém? Rússia, China, Por quê? Além de Rússia e China serem 2 grandes potências mundiais, são aí, acho que, top 5 de países mais populosos do nosso mundo. Então vai vir um exército poderosíssimo lá no acampamento dos santos, na cidade querida. Não é literal, gente. São termos para dizer que o anticristo liderará uma oposição mundial contra a cidade santa e contra os santos, contra aqueles que estão acampados lá. É isso que o texto diz. Só que esse acampamento dos santos e essa cidade querida é um símbolo que descreve que os santos na terra e a igreja é que será cercada e combatida. Não tem nada a ver literalmente com Jerusalém, que a gente chama de cidade santa, que é chamada de cidade santa. É contra a igreja. Aonde que os santos estão acampados? Aonde que os santos estão reunidos? Na igreja. É na igreja, Então João, a gente vê que Apocalipse, a gente já foi falando dos 7 paralelismos, Nós estamos no último paralelismo, É contando a mesma história de fatos diferentes, desde lá da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. João já falou sobre isso. João já falou sobre isso em Apocalipse 16, já falou sobre isso em Apocalipse 19, de ângulos diferentes para poder falar a mesma coisa para nós. Mas não, os dispensacionalistas, eles vão falar que essa batalha é única, só acontece aqui, em Apocalipse 20, mas não. Apocalipse 16, Apocalipse 19, depois você compara o termo de Ezequiel lá, com Apocalipse 19, 17, você vai ver que os termos, eles vão bater. Olha só, por exemplo, Ezequiel, Apocalipse 19, 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as árvores se fartaram da sua carne. Abre aí, Conceição, fazendo favor. Lá no Ezequiel, que você que está mais fácil, está no celular. O 39. Está vendo? São os mesmos termos, as mesmas coisas. João está vendo aqui o confronto final. Só que o confronto final é bom para nós. O confronto final é Cristo derrotando os seus inimigos e trazendo juízo sobre a terra. A gente pode temer aqui, ficar com medo, se amedrontar, mas no final a besta, o anticristo, o falso profeta,
todos foram lançados no inferno, né? Fogo do céu os consumiu, como diz aqui o texto, versículo 9. Para nós isso é maravilhoso, né? Só que vai faltar um inimigo, que João deixa aqui no versículo 10. Quem é esse inimigo? O dragão, o diabo, o sedutor deles, né? O anticristo será vencido por Cristo na sua volta, né? O mundo ele vai ser julgado, os adoradores da besta e todos os inimigos sofrerão a sua derrota final, aqueles que estão aqui no versículo 3. 3 não, versículo 4. Derrota final para eles, né? Inferno, o lago de fogo, preparado para quem? Como diz o Evangelho de Mateus, para o diabo e para os seus anjos, né? Só que inicialmente, né, o inferno ele não foi feito para os homens, ele foi feito para o diabo, para o anjo que caiu, para o anjo que tentou ser Deus. Com o pecado no mundo, este inferno agora pertence também aos homens. O inferno é o lugar onde a grande prostituta foi queimada com fogo, lá de Apocalipse 17. A besta e o falso profeta, eles são lançados. Satanás é levado a esse destino. E como que ele vai ser atormentado lá? Diz o texto aqui no final do versículo 10. De dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Olha que coisa maravilhosa que a Bíblia nos orienta. Qual que é o castigo de Satanás? O castigo de Satanás é viver uma vida apartada de Deus para sempre. E assim cai o último inimigo de Cristo. E aí ele carrega com ele todos aqueles que aceitaram o sinal e a marca da besta e seguiram seus passos. Mas nós já falamos que esse sinal e essa marca da besta não é literal, não é físico. Mente, ideologia, filosofia, tudo aquilo que faz com que a gente vá para mais longe de Deus. E para nós, o que isso significa? Para os crentes, né, vitória do povo de Deus. Isso já está garantido para nós, irmãos. Não precisa ainda ser conquistado. Já está garantido para nós. Vamos para a última parte aqui então, versículos 11 a 15, vai dar tempo de terminar em nome de Jesus. Olha só, versículos 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Nós estamos aqui diante, né, como eu já disse, depois do Evangelho, né, a passagem mais impactante da palavra de Deus. Porque aqui é quando se acaba todas as coisas. É a passagem mais assustadora da Bíblia, né, que é o dia do grande julgamento. Quem está esperando esse dia? Ninguém? É o dia que o cristão tem que esperar, porque é o dia do retorno de Cristo, é o dia do grande julgamento. Quem é que está sentado no trono como juiz? Cristo. Isso aqui vai acontecer na vinda de Cristo, porque nós temos que ansiar por isso. Todos os homens que já existiram na face da terra vão comparecer a esse grande tribunal, depois da soltura de Satanás e depois da sua destruição. Deus vai chamar todo mundo para a sala do julgamento.
para a sala do tribunal. E lá nesse tribunal, livros vão ser abertos. E ao serem abertos os livros, todos serão julgados de acordo com a justiça divina. Né? Então pensa aí, naqueles homens maldosos da história do mundo, que a gente acha, né, que a morte foi pouco. Eles tinham que sofrer mais, né? Eles tinham que sofrer de verdade, por conta da sua maldade. Não, pode acontecer, a gente vai quebrar a cara, imagina, né? Mas a gente descobre, tem, não pode. A gente limita o poder de Deus, o poder do Evangelho. Né? Mas eu queria falar o quê? Esses homens que a gente julga que foram, né, não receberam a justiça que deveriam receber, né? O que vai acontecer no dia do julgamento? Eles vão receber a justiça que deveriam receber. Né? Porque é o dia que ninguém vai escapar. Que a maldade, que os pecados, todos serão punidos e julgados. O que Deus tem em mente aqui com esse julgamento? Ele está limpando, está colocando em ordem a criação, para poder preparar o quê? Novo céu e nova terra. Então ele está livrando a criação de todo este mal, de toda essa corrupção, de todo este pecado. Por quê? Novos céus e nova terra, né? O que diz lá em Romanos 8, 22? Alguém abre aí fazendo favor. Romanos 8, versículo 22. Então o que está acontecendo com a criação? Ansiando, né? Gemendo, né? Com dores de parto, esperando a redenção, né? Esperando o dia que Deus vai banir toda a maldade do mundo, né? Criação, nós também estamos desse jeito, né? O termo grego aqui é como se a criação estivesse, lembra quando os desenhos lá do Pica-Pau, né? Quando era desenho de jogos de beisebol, que ele não conseguia, né, ver, ele ficava lá na ponta dos pés, para poder ver acima do muro. É assim que a criação está. Na ponta dos pés, né, no muro do mundo, para poder ver, gemendo, ansiando por este momento. Por isso nós temos que esperar este momento com grande alegria. Né? Quando a gente fala trono, a gente pensa em rei, é ou não é? Mas aqui, né, será um trono de juiz, porque é um trono de julgamento. Diante do trono de um juiz. Não é um trono de misericórdia, como diz lá Hebreus 4,16. Cheguemos, né, ao trono da graça. Se não me engano, alguma coisa assim. Confiadamente. Né? Não, esse trono já acabou. Né? Esse trono cessou. Aqui é o juízo final. É o destino eterno de todos os homens. João destaca algumas características desse trono. O que é esse trono? Esse trono é um trono grande. João fala sobre a grandeza desse trono. Ele usa a palavra megas, que é para dar a ideia que é algo absurdamente grande. Né? Por quê? Porque quem está sentado nele é alguém absurdamente grande. É para falar da grandeza, da majestade, né, da glória, né, em dimensões inimagináveis, que a gente não consegue imaginar. É um trono imenso, né, onde somente quem está sentado nesse trono tem um destaque. Por quê? Maior que a vida, maior que os homens, os anjos. Não há ninguém maior que ele sobre esse universo, como nós cantamos aqui, né, Deus Supremo és. Né. Todos os poderosos deste mundo, deste tempo, diante dele, nada. Insetos. Né. João também vê que o trono ele é branco. Qual que é a ideia? Que é a ideia de pureza. Santidade absoluta, sem falha, impureza, pecado. Não existe uma mancha, né, uma marca de dobra nesse trono. Porque se houvesse, né, desconfiguraria a brancura da perfeita justiça de Deus. E nesse trono Deus julgará os homens com a mais elevada e perfeita justiça que possa existir.
João vai mostrar quem está sentado no trono. Ele não diz o nome de quem está sentado no trono, mas ele nos dá características. Por que João não diz o nome? Ele se recusa a adjetivar quem está no trono. Ele não define, porque diante dos olhos humanos, Deus não pode ser descrito em termos humanos. Nós estamos vendo isso na terça-feira, né? Em adjetivos finitos, adjetivos humanos. Ele é maior, ele é megas, maior do que isso, né? Mas nós sabemos que João tem em mente aqui o ancião de dias, lá da profecia de Daniel, que fala sobre a última semana, né? Esse ancião de dias é o nosso Senhor, é Deus. Deus está sentado na sala do trono para dar início ao maior julgamento de toda a história. Mas não somente Deus está neste trono, Cristo também está lá. Aquele que está diante de nós, como Salvador, como Redentor, né? Como advogado, caso alguém precise, né? Agora está sentado como juiz. Não vai ter escapatória de ninguém, ó. A criação, o cosmo, a lua, as estrelas, o sol, o mar, os peixes, os animais, a criação sentirá o impacto desse julgamento. Qual que é a ideia aqui do texto grego? O texto grego quer mostrar a ideia de que o céu e a terra fugirão deste trono, para buscar abrigo e segurança fora dele. Só que não vai encontrar. E aí a criação ela vai desaparecer desse julgamento. Novos céus e nova terra, né? Mas João também fala no versículo 12 sobre os réus desse julgamento. Quem são os réus desse julgamento? Ele diz a ele aqui: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriam livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Esse julgamento vai ocorrer depois da ressurreição de todos os mortos, após a segunda vinda. A trombeta vai soar, os céus vão se abrir, Jesus e os seu exército vão vir, e os mortos vão ressuscitar para julgamento. Esse julgamento que vai acontecer aqui. E como vai ser? O que João vê? João vê mortos, que é a palavra necros, de onde vem lá necrotério, né? A terra foi julgada, todos estão mortos. João só vê mortos, né? Condenados. Todos os mortos de todos os tempos, não importa como morreram, de injustiça ou não, João vê mortos, né? Estou esquecendo aqui, né? Só que esses mortos, eles ressuscitam. Para que eles ressuscitam? Para receber a sua última sentença. Sejam eles pequenos ou grandes. Que quer simbolizar a totalidade da humanidade. Todos estarão de pé diante deste trono. Diante do trono do juiz. E o que vai acontecer? Livros vão ser abertos. Então se abriram livros e os mortos foram julgados segundo as suas obras. João volta lá para Daniel, capítulo 7, para a profecia lá, do versículo 10, para retratar o dia desse julgamento, onde os livros são abertos. João quer mostrar essa realidade para nós. Mas agora, que livros são esses? Há aqui, logicamente, o livro da vida. Mas qual é o outro livro? Alguém tem ideia? É o livro, nesse livro está escrito o quê? Todas as nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Não é um livro de salvação. É o livro para apontar as nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más. O que é que vai estar registrado neste livro? As nossas palavras e as nossas ações. Nenhuma palavra torpe esteja no nosso vocabulário. Jesus disse que qualquer palavra frívola, né, errada, palavra, né,
e não deve ser usada, que o homem disser dará conta no dia do juízo. É o dia do nosso coração ser exposto, revelado os segredos do nosso coração. Oi? Maior HD da história, né? Alguns chamam de telão, né? O telão vai estar lá, vai passar, né? E qual que é o critério desse julgamento? Por quê? Né? Não, né? Peraí. Então, nós não temos base para poder falar que vai ter um telão lá, não, né? Nem para falar como que vai ser, ué. Vão chegar aqui. O livro da vida também vai ser aberto. É nesse livro da vida que estão salvos. Também vai ser mostrado, também vai ser exposto, né? O critério do juízo final, né, é segundo as obras que estão escritas nestes dois livros, das palavras e das ações, e o livro da vida, né? Esse livro da vida que também alguém falou alguma coisa aí? Porque é um livro dos registros e o livro da vida, né? Se você tiver seu nome escrito no livro da vida, não importa o que está escrito no livro dos registros, né? Se você não tem o seu nome escrito no livro da vida, o livro dos registros vai te condenar, né? Então, o livro da vida é o livro que está contido o nome de todos os salvos que vieram antes de nós, que estão vivendo no nosso tempo e que virão depois de nós, né? Uma pessoa, ela vai ser julgada e declarada absolvida com base no fato do seu nome estar ou não registrado aonde? No livro da vida. Por quê? Não é por causa das obras, mas é por causa da graça. A única chance nossa de escapar desse tribunal é o nosso nome estando escrito no livro da vida. Essa é uma vertente delas, fala. E Espírito Santo, né? Tiago vai dizer lá o quê? A fé sem obras, ela é morta. Obras salvam? Não salvam. Mas as obras, elas são evidência de que eu sou salvo. Essa ação do Espírito Santo é evidência de que eu sou salvo. Como é que alguém pode ter dito, sou salvo pela graça, estou no livro da vida, mas o livro do registro não tem nada, não tem nenhuma obra que vai mostrar que ela é salvo. Nosso nome vai estar escrito no livro da vida, nossa vida vai estar exposta no livro dos registros, né? As nossas obras estarão lá. Essas obras são as evidências de que eu sou salvo. As obras dos nossos dias de hoje são as evidências de que nós somos salvos, né? Nós não fazemos para ser salvo, nós fazemos porque somos salvos. E aí essas obras, elas são, né, numerosas, né? Algo visível. É obra do Espírito, né? Então, o que diz lá, Mateus 7,21? Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Qual que é a vontade do Pai? Crê no Filho e guarde. Aquele que me ama. A máscara cai.
Esses são o quê? Lei para você, para mim. No versículo 13, João também vai nos mostrar que esse julgamento, ele é individual. Ele vê aqui o mar e vê a morte, né? É individual, a gente pode ver, né, Lucas 19. Né? Para onde que Lázaro foi? Lázaro foi para o seio de Abraão, para o céu. E o rico? Foi para onde? Para o Hades, local de tormento. Um teve um julgamento, o outro teve outro. Né? É individual. Tem que pesar na balança isso. Né? As pessoas que estão lá agora, antes do julgamento, né, no inferno, o que vai acontecer? A morte e o mar vai vomitá-las. Vai trazer, vai entregar a terra, vai entregar a esse julgamento. O Hades vai se abrir e serão lançados diante do trono. Por quê? Porque ainda eles não foram julgados. Todos serão vomitados. Né? Vão ser levados para esse julgamento. Né? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que Deus tem o controle de todas as coisas. A terra, ela está no comando de Deus. Deus, né, como diz o Salmo 46, né? Num soar da sua voz, a guerra se dissipa. É Deus devolvendo os criminosos através da terra para serem julgados. E o julgamento é individual, irmãos. Foram julgados um por um. Não é por família, não é por igreja, não é por nação, não é por cidade. É individual. Não vai ter julgamento por atacado. Né? Aí reflita comigo nisso aqui. Ó. Prefiro ser o último do céu do que o primeiro do inferno. Registros. É individual. Né? O versículo 14, ele vai mostrar o que para nós? O resultado desse julgamento. João cita que resta o último inimigo a ser vencido. O último de todos. Quem é este inimigo a ser vencido? O último. Atenção aqui. Quem é esse último inimigo a ser vencido? A morte. A morte é o último inimigo que corrompeu a ordem da criação. Manchou, feriu, trouxe dor, sofrimento, luto. É a morte, irmãos. A morte, ela vai ser vencida. Chegou aqui o grande dia de Deus destruir a morte. A morte e o inferno serão banidos da criação. Não vai ter mais, não vai existir mais. Então isso significa o quê? A morte da morte. Vai acabar na morte de Cristo. É por isso que João, nos próximos 2 capítulos, vai mostrar o que para nós? Novos céus e nova terra. Antes ele trata com a criação. Antes ele, né, limpa a criação. É a foice, aquela foice lá de Apocalipse 14. A foice boa, né? Aquela foice lá, está limpando a criação. Porque ele vai preparar novos céus e nova terra. Né? Restam ainda 2 capítulos. A autoridade da morte, a autoridade do inferno, vai acabar, vai chegar ao fim. E isso é o que para nós, cristãos? Boas novas, irmãos. Pensa nesse dia como um dia maravilhoso para a sua fé. E passe a buscar a sua vida ansiando por esse dia. Porque é prova de que o Cordeiro venceu a morte, que ela foi extinta. Mas para o ímpio não é dessa forma. Para o ímpio, depois desse julgamento, depois dessa morte, não vai haver mais vida. Não vai existir algo que chamam no dia de hoje de universalismo, né? Onde Deus vai salvar todo mundo, seja bom, seja mal. Não, os maus serão lançados no lago de fogo. Né? Como diz no versículo 15 aqui. Né? Quem não for achado inscrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Há muita gente que está escrito no livro da vida. E como que eles são revelados? Qual é a semana que nós estamos? A primeira metade da última semana.
Quem é que revela os escolhidos, os salvos? O Espírito, através da pregação do Evangelho. Então não vai ter universalismo, mas também não vai ter aniquilacionismo, né? Onde no final vai acabar, tudo vai ser destruído, a matéria vai ser destruída, né? Não, todos não salvos serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, que é a morte eterna, né? O que é a vida eterna então? Se é a morte eterna, a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus e morar em sua presença. A morte eterna é ver-se definitivamente privado da presença de Deus. No inferno não há presença de Deus. Ele pode ir lá, né, como nós já vimos em Efésios. Mas lá não há a presença de Deus. Lá é dor e sofrimento, choro e ranger de dentes. Terminando, irmãos, nenhum inimigo é deixado para trás para poder atormentar a igreja. A igreja, ela é vencedora. Este é o propósito de Apocalipse. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos amados primeiro e depois chamados a amar a Cristo. Porque não apenas triunfamos sobre cada inimigo, mas vivemos e reinamos com Cristo. Essa é a imagem do céu. Vivendo e reinando com Cristo. Cantando, com palmas, louvando, adorando aquele que é digno, com ramos nas mãos, cantando, vivendo, né? Vivendo eternamente, né? Presença plena de Deus, né? Neste contexto, o que é que nós temos que ser lembrados? Né? De que a vitória de Cristo da sua igreja sobre cada inimigo é certa. Nós não precisamos temer a morte. Tem crente que tem medo de morrer, gente. A gente pode ter um receio, né, que morrendo hoje, né, pessoas que nós gostamos, que nós amamos, ficam para trás. Mas medo da morte, de ir para o inferno e isso e aquilo, não, irmãos. E agora ficam algumas perguntas para nós. Você está preparado para o dia do juízo? É para bombar o nosso coração, irmãos. Eu, quando li esse Apocalipse 20 aqui, estudei esse Apocalipse 20, fiquei, eu estou muito aquém de como deveria estar, né? De que lado você julga estar nesse tremendo dia? Da vida eterna ou da morte eterna? Porque não adianta o seu nome estar no livro dos registros, mas não está no livro da vida. São dois livros. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de estar seguro debaixo do sangue do Cordeiro? Ou ainda está sob o peso dos pecados, da condenação? O pecado que leva à morte. Essa morte pode ser uma morte física, pode ser uma morte espiritual. Como que nós estamos diante disso? Nós temos que falar mais sobre isso, irmãos. Nós temos que pensar mais sobre isso. Nós temos que viver ainda um cristianismo melhor do que aquele que nós vivemos, né? Um cristianismo que vai nos levar a valorizar a igreja do Senhor. A igreja não salva, né? Mas o salvo, ele tem que estar diante da igreja. Vai valorizar a maneira como que nós damos valor àquilo que Deus nos deu, que é a vida eterna, que é a salvação em Cristo, que é a graça, para quando nós passarmos o juízo, que todos os homens de todas as eras vão passar, né, a gente fala como o falecido irmão Lázaro, né? A gente vai passar dando glória a Deus, vai passar tranquilo, né? Dando tchauzinho ainda, tchau. Só que as nossas obras, elas vão nos mostrar. Nossas palavras, nossas ações, elas vão ser reveladas. E haja palavra frívola, palavra torpe que sai da nossa boca, hein?
Não vem dizer que não sai não, porque sai. Sai da minha, sai da sua, sai de todos. A atitude errada que nós tomamos, sempre tomamos. Ah, mas eu não tomo atitude errada não, pastor. Claro que toma. Quando você reclama, é uma atitude errada. Quando você murmura, é uma atitude errada. Quando você deixa de fazer aquilo que você deveria fazer, é uma atitude errada. As ações que nós não fazemos, as obras que nós não fazemos. Nós estamos falando sobre dons aqui, pegando Efésios capítulo 4. Os dons que não estão sendo usados no corpo de Cristo, é obra que não está sendo feita. É obra que não está sendo feita. Oi? Quando é feita relaxadamente, sem amor. Tudo vai ser exposto, a nossa vida vai ser exposta. A gente fica aí com medo da Receita Federal, né? Mas vai ter uma receita muito maior, em nome de Jesus. Que todos nós que estamos aqui, passemos por este dia triunfantes, reinantes com Cristo. Amém? Vamos orar? Coloque sua vida diante de Deus, diante dessa palavra, diante de Apocalipse capítulo 20. Reflita aí um pouquinho sobre como está a sua vida. E coloque-se à disposição do Senhor para mudar essa história. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos por este dia, te agradecemos pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz, Pai. E nós aguardamos ansiosamente por este dia, por esse julgamento, por esse trono, esse grande trono, esse maravilhoso trono, onde Cristo está lá não mais como cordeiro, mas como leão, o verdadeiro leão. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa vida, ao perceber o impacto dessas palavras, ela venha a ser transformada e ela venha a ser mudada, Pai. Em nome de Jesus. Para que nosso nome não apenas esteja escrito no livro dos registros, mas esteja escrito no livro da vida, como já decretado pelo Senhor antes da fundação do mundo, Pai. Mas nós não sabemos, Pai. Mas nós vivemos, isso é fé. A nossa fé, que nos leva ao Senhor Jesus, que nos leva à salvação. Mas, Pai, se há alguém que hoje, que ouvindo esta palavra, ouvindo o Apocalipse capítulo 20, ainda não tem esse desejo de viver eternamente com o Senhor, que o Senhor se revele. Que ainda não esteja vivendo de acordo, guardando os seus mandamentos e amando o seu Filho Jesus, que o Senhor se revele, Pai, e isso passe a acontecer. Em nome de Jesus. Que o dia de julgamento seja um dia esplendoroso para nós, mas um dia de justiça para aqueles todos que negaram o teu nome em vida, aqueles todos que rejeitaram o Senhor em vida. Ah, mas eu não tive palavra do Senhor para mim. Mas rejeita o Senhor, porque o Senhor está na criação. O Senhor se mostra em todas as coisas. O Senhor é Deus. Deus Todo-Poderoso, infinito. Plenamente santo, justíssimo, puríssimo. Nós te louvamos nessa manhã e bendizemos o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.